Olha, gente, eu preciso sair rapidamente desse tema e chamar o nosso André Anelli, porque a gente tem a informação de que a CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, rejeitou aquele parecer que livrava a Carla Zambelli da cassação. Vamos então chamar o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Atualize aí, meu amigo. Que quarta-feira acelerada, hein? Acelerada como toda semana até agora, né, Evandro? Por 32 votos a 27, a Comissão de Constituição e Justiça acaba de aprovar a cassação da deputada federal Carla Zambelli, ela que se encontra nesse momento na Itália, presa depois de ter fugido aqui do Brasil. Houve a deliberação do Partido Liberal para que votassem contra, então, a cassação de Carla Zambelli, mas diversos outros partidos, principalmente aqueles ligados ao governo, PT, PSB, também União Brasil, apesar de já ter anunciado então o desembarque do governo federal, votaram majoritariamente contra então aquele relatório do deputado federal Diego Garcia, que se manifestava pela manutenção do cargo de Carla Zambelli. Portanto, agora então, por 32 votos favoráveis à cassação e 27 contrários, Carla Zambelli, de acordo com a CCJ, vai ser cassada, vai perder o mandato parlamentar por conta daquela condenação no Supremo Tribunal Federal, o STF, em relação a uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, tudo isso para desacreditar a justiça brasileira, principalmente no momento que antecedia as eleições de 2022. Carla Zambelli tem dito que se trata de uma perseguição política, por isso deixou esse ano o Brasil pela fronteira com a Argentina, seguiu para os Estados Unidos, depois para a Itália, onde ela alegava que tinha cidadania e que por isso não poderia ser alcançada pela justiça e pela polícia. Com a ajuda da Interpol, ela acabou sendo presa e nesse momento aguarda então a extradição aqui para o Brasil. A perda do mandato parlamentar faz parte de toda essa condenação pelo STF, que condenou também, além da perda do mandato parlamentar, 10 anos de prisão, pagamento de multa de R$2 milhões. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já afirmou que o processo de cassação de Carla Zambelli vai sim ser votado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, no plenário. São necessários 257 votos, ou seja, a maioria mais um do total de 513 parlamentares, e a expectativa também é que ainda nesta quarta-feira, super quarta-feira, né, Evandro, super semana, na verdade, haja a votação também de Glauber Braga, deputado federal do PSOL, ele que é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulsado no ano passado, especificamente em abril, um militante do MBL, do Movimento Brasil Livre, que manifestava em especial contra o próprio Glauber Braga nas dependências do Congresso Nacional. A gente relembra que Glauber Braga, contra esse processo de cassação dele, ocupou ontem irregularmente a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Ele precisou ser retirado à força pela Polícia Legislativa, que covardemente acabou atuando também contra os jornalistas no exercício da profissão, garantidos pela Constituição, e que foram alguns deles agredidos no momento em que faziam a cobertura de todo aquele entreveiro, de toda aquela confusão. Então, nessa super quarta-feira, super semana, já existe a expectativa de votação de Carla Zambelli no plenário em relação à cassação do mandato dela e também de Glauber Braga. Evandro. Agora, Anelli, eu quero te perguntar sobre o Diego Garcia, porque ele que foi o relator na CCJ da Câmara do parecer que livrava a Carla Zambelli. Parecer esse que o Anelli atualiza para a gente, que foi derrubado, então, por 32 a 27, uma votação até apertada. Neste caso, ele é destituído desse cargo de relator e se nomeia um novo parlamentar para ocupar esse espaço, para fazer a relatoria, então, que pode levar, de fato, a cassação ali em plenário, hein, Anelli? Exatamente isso, Evandro, até atendendo ao posicionamento da maioria, que acabou sendo contrário, então, a esse parecer do deputado federal Diego Garcia, que quando escreveu todo o seu relatório, alegou que não havia certeza, não havia provas suficientes de que Carla Zambelli teria atuado com o intuito de desacreditar a justiça brasileira quando invadiu os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Diversos parlamentares, entre eles o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o deputado
federal Lindbergh Farias, acabaram argumentando que Diego Garcia não precisava ser convencido porque já havia sido feita a condenação pelo Supremo Tribunal Federal por denúncia da Procuradoria-Geral da República e que, portanto, caberia ao Congresso Nacional apenas cumprir, então, toda aquela determinação do Judiciário. Agora, em linha com o que determinou, então, o STF, a CCJ votou pela cassação de Carla Zambelli por 32-27, cassação essa que vai para o plenário. Evandro. Muito bom, seu Anelli. Ótimo trabalho para você em Brasília. Ô Bruno Musa, eu quero saber a sua avaliação sobre essa decisão da CCJ, principalmente depois dos fatos que são. Carla Zambelli contratou um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e colocar nesse sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandado de prisão contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí ficou comprovado, ela foi julgada e a gente não vai entrar aqui no mérito do tamanho da pena ou da maneira como o Supremo Tribunal Federal determinou que ela deva cumprir por essa condenação. Mas sim, os fatos aconteceram. Vem a CCJ e o relator Diego Garcia e diz que não havia prova suficiente de que ela tentou, digamos, interferir no processo eleitoral. Mas as provas estão lá. Ela invadiu, sim, com a ajuda de um hacker, um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os fatos são esses. Você entende que parecia incoerente esse relatório e a CCJ toma a decisão correta ou não? Decisão complexa essa, né? É difícil analisar só com, enfim, um recorte aqui que nós temos. Eu, infelizmente, vou citar mais uma vez o que na semana passada foi colocado, passada ou retrasada foi colocado aqui pelo próprio Zé Maria, que eu concordo muito, que é tudo que vem acontecendo aponta uma fragilidade muito grande das instituições, o que levanta muita dúvida sobre tudo que vem acontecendo, é dos dois lados. Será que as decisões são realmente confiáveis, não são confiáveis, faz parte de um balcão político ou não faz? Então, eu confesso que, infelizmente, eu sou um dos que hoje duvidam de todas as instituições, de todos os lados, tá? Não estou falando do lado A ou do lado B. Como sabem, eu costumo bater no bom sentido aqui, verbalmente, nos políticos de todos os lados. Então, partindo do princípio, como você colocou, Evandro, que não vamos entrar na parte técnica, que supostamente as provas estão aí, tudo está comprovado, me parece que trazer agora isso à tona, se de fato há essas provas e elas são 100% confiáveis, e houve essa invasão e tudo mais, me parece que não teria muito a discutir a respeito do tema, né? Se as provas estão aí, simplesmente diz a pena condizente para aquele determinado ato e que cumpra isso, como ela está fora do Brasil, faça o pedido de extradição e aí cabe ao outro país trazer ou não. Mas eu acho que o grande ponto da discussão aqui é mais esse centro da questão. Todas as decisões, elas passam a ser questionáveis porque as instituições estão sendo colocadas em cima da mesa o seu funcionamento. Esse, para mim, é o grande ponto. Mas, claro, se a gente parte desse princípio que as decisões estão corretas e há provas contundentes e cabais com relação a isso, se de fato for isso, aí sim me parece que é um pouco contraditório essas divergências que vêm sendo apresentadas. Zé Maria Trindade, eu quero saber de você. Faço a mesma pergunta. A CCJ toma a decisão correta agora ao rejeitar o parecer do Diego Garcia? Mais uma vez, é uma fragilidade, ou sei lá o quê, do presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque, veja bem, eu já acompanhei esse processo incansavelmente, várias vezes, vários presidentes tentando interpretar, passou por Michel Temer, um grande constitucionalista, e eu vou repetir aqui frases que eu ouvi, assim, ao longo da história. A Câmara não pode rejulgar, que é o termo usado lá, rejulgar a Carla Zambelli. A Câmara tem que cumprir uma decisão judicial. Se a Câmara não cumprir uma decisão judicial, o sistema desaba. Porque e aí? Aí é que o Alexandre vai processar o presidente da Câmara por não cumprir uma decisão. Ele não está pedindo a abertura do processo, está comunicando à Câmara dos Deputados que a Carla Zambelli perdeu os direitos políticos. Ou seja, que ela tem que ter o processo, não é nem cassação, que a cassação é a Câmara que toma conta, é extinguir o mandato. O presidente da Câmara, e lá na Constituição, diz ouvida a Câmara, e não regulamentar o que é ouvida a Câmara. A interpretação até hoje é a seguinte, para o presidente da Câmara, ou a comissão, ou a mesa diretora,
olhar o processo, ver se realmente é um processo íntegro, se foi transitado em julgado, né? Porque depois de extinguir o mandato não tem como voltar. Então é preciso ter esses cuidados. Então, assim, eles consideram o termo usado lá que é uma tramitação, vamos dizer, normal, burocrática. Agora, eles estão querendo rejulgar a Carla? De que forma? Como rejulgar a Carla? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como o Musa falou muito bem, isso aí é um debate sobre a origem desse processo e tal. O da Carla nem tanto, né? Porque ali é um processo fora da política, né? Então, assim, foi uma decisão judicial, tem que ser cumprida. Como é que os presidentes faziam? Demonstravam insatisfação, não faziam imediatamente, como é o caso aí. Atrasar pode, porque não tem prazo, não exige prazo, mas exige que se faça. Agora, vamos lá. Olha só como um presidente da Câmara fraco, que não domina a casa, joga a instituição numa crise. Aí vamos supor que a Comissão de Constituição e Justiça diga, não, nós não vamos caçar a Carla. Aí leva para o plenário. O plenário, não, nós não vamos caçar a Carla. E aí? Será que o Supremo vai aceitar? O Supremo não, a Constituição que manda suspender o mandato, o Supremo já decidiu. É uma decisão em última instância, transitada em julgada, as duas, né? E a suspensão do mandato. A gente não pode discutir a origem dos processos. Falando assim, olha como a crise é criada de uma maneira desnecessária. O presidente tinha que ou atrasar, dar uma demonstração de que não ficou satisfeito, mas, no máximo, chamar a mesa diretora e assinar e pronto, extinguiu o mandato. E ele vai julgar de novo a Carla? Eu não atribuo ao Legislativo esse poder de decisão judicial. Aí seria confundir demais. Interessante, Zé Maria Trindade. Piperno, quero te ouvir. Está perfeito isso que o Zé falou. Vai na contramão, por exemplo, da decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, o Congresso está trabalhando em cima da atualização, né, de uma série de regras sobre o impeachment. Aí vai lá o ministro do STF, atropela tudo e fala, a partir de hoje vai ser assim. É óbvio que está errado. Como nesse caso, a Suprema Corte já julgou, né, as provas são robustas e o Congresso vai lá. E aí, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu na PEC, lá no PL das facções, ele vai lá, escolhe um relator brother dessa turma e aí o relator, não vai caçar o mandato, não. Pera lá, por que não? Quer dizer, por acaso as provas não são extremamente convincentes? Outra coisa, no outro processo, será que ninguém viu ela, por exemplo, andar armada na rua? Porque ela também já tem essa segunda condenação. Então, qual é o argumento desses 27 mais do relator para votarem pela manutenção do mandato de uma fugitiva condenada pela Justiça do Brasil? Então está tudo errado. Ô Bruno Musa, você entende também que mais uma vez a gente tem uma demonstração de desorganização, até da falta de pulso ali do presidente da Câmara para organizar esse processo, que nesse caso, como menciona o Zé Maria Trindade, já foi uma decisão do Judiciário que deveria ser só avalizada pelo Congresso Nacional? Concordo, é uma bagunça tremenda, institucionalizada já praticamente, Evandro, e tudo isso abre brecha e margem para discussão de uma falta de previsibilidade. A gente pode parecer que tudo que a gente fala aqui soe muito abstrato. É a Carla Zambelli, é a decisão do STF, é a decisão da primeira instância, é a decisão do parlamentar X ou do executivo. Tudo isso, todas essas contradições que vêm acontecendo em todos os lados, na verdade traz uma falta de previsibilidade, uma falta de regras, uma falta de coerência no que é o ambiente do país institucional, de negócios. Isso, em última instância, afugenta o capital. E aí eu volto e falo assim, ora, tudo isso parece muito abstrato, mas ele afeta principalmente aquela camada mais pobre. A falta de previsibilidade traz insegurança, traz uma moeda com maior volatilidade, que acaba traduzindo em preços maiores ali na ponta final do pãozinho, do leite, do transporte, da energia, da gasolina, de tudo que a gente vê. Uma busca por fechar umas contas infecháveis, aqui entre aspas, através de impostos e novos endividamentos. Tudo isso que causa um ambiente de negócio que
deixa para lá esquerda ou direita. O Brasil não está mais aguentando. Essa tal da até o passado é incerto, cada vez é mais claro no Brasil. Me parece que o passado no Brasil é mais instável e inseguro do que o futuro, que a gente não sabe, de que ainda não chegou. Então, a gente precisa escolher qual lado a gente quer seguir. O caminho realmente do abismo ou a gente quer um país minimamente sério?